Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Gabi Quirilo, sejam muito bem-vindos e hoje é dia de fazer blusa fácil, rápida e linda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, já compartilha com aquela pessoa que você acha que pode gostar também, né? Vamos ser coleguinha. Pega a sua agulha de crochê e se prepara para arrasar, porque é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Chama a vinheta! Gente, eu vou aqui dar uma introdução rapidinha, que é pra galera que faz crochê, mas nunca fez vestuário, parar de dizer que acha difícil fazer vestuário, porque essa é realmente muito rápida. Para você fazer essa peça, você vai precisar de uma fita métrica, agulha de crochê nos números 4,5 e 5 milímetros, fio, certo? Esse aqui vocês vão ter que ir lá no Instagram para me perguntar qual foi que eu usei. Em duas cores. Se vocês forem fazer ela mais curta, vocês pegam 3 novelos desse de 125 metros. Se vocês forem fazer ela mais longa, vocês vão precisar de 4 novelos. Aí vocês jogam com as cores que vocês quiserem. Tem aí as fotos como referência. Eu gosto sempre de, quando vou usar esse fio que é puro viscose, usar uma colinha. Mas se vocês forem usar a sugestão de bambu, que também tem lá no cropped, não precisa. Tá? E no mais é aquilo de sempre. Tesoura, agulha de tapeceiro, etc. O que eu quero falar para vocês realmente são as medidas que vocês vão usar. Vocês estão vendo que a cava aqui, ó, ela desce 4 dedos abaixo da axila. Vocês estão vendo que aqui eu tenho, olha, 2 alcinhas. E vocês estão vendo que a distância daqui até aqui, né, de onde acabam as alcinhas, é mais ou menos onde começa a alcinha do meu sutiã. Não é isso? Então, com isso, você já tem mais ou menos umas referências de medida. Lembrando que vocês vão começar a medir a partir da medida do seu busto bem apertadinha, porque aconteça o que acontecer, a sua blusinha ela tem que passar pelo seu busto, né? Senão você não vai conseguir vestir. Então, essas dicas iniciais são importantes para você começar a se familiarizar com as medidas e não dizer mais que não dizer mais, nunca mais que você não consegue fazer uma roupinha de crochê. Certo? Nós vamos começar a fazer uns vídeos um pouco mais explicativos nesse sentido. Não dá para ser muito, porque, né, tem que ser rápido aqui. Qualquer dúvida sobre ponto alto direto, sem correntinhas, ou ponto alto nas correntinhas, vocês vão lá nos meus vídeos de crochê do zero, porque não faz sentido colocar isso aqui. No mais, divirtam-se e não se importem em desmanchar. Lembre-se que quando seu corpo afina, a agulha dá uma diminuída, por isso que a gente está usando 2. Quando a medida aumenta de novo, a gente aumenta a nossa agulha para não ficar apertado, certo? E assim a gente vai fazer aquele famoso jogo de agulhas que quem é meu aluno conhece. Então vamos lá, vamos começar com o nosso tutorial. Bom, eu vou começar aqui dando um roteirinho simples para vocês, porque realmente é muito básico esse início. Nós vamos começar aqui, vocês estão vendo, aqui está o decote, aqui está a base da nossa blusinha, nós vamos começar daqui. Certo? Então, nós vamos começar daqui fazendo a medida da circunferência do nosso busto em pontos altos. Uma medida da parte mais larga do nosso busto, só que numa medida bem apertada. Ou seja, você vai apertar bastante a fita métrica. Por quê? Porque o que importa aqui é que ele passe pelo seu busto na hora de vestir. Mas esse iniciozinho aqui, ele pode ficar apertado porque ele vai ficar abaixo do seu busto. Então, é bom que ele dê uma leve ajustada. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês podem começar essa primeira carreirinha trabalhando já circular, ou seja, vocês vão fechar uma corrente inteira e depois fazer os pontos altos em cima, ou então fazer direto pontos altos sem correntes. Ambas as possibilidades eu tenho aqui nas aulas iniciais do meu curso. Então, se você for bem iniciante, quase que não sai a palavra. Você vai lá no meu canal, na parte do crochê do zero, e procura ponto alto sem corrente e ponto alto, que aí você vai ter as duas possibilidades. Um outro ponto importante é que a contagem vai ser feita da seguinte forma: você tem que trabalhar com múltiplos de 3, porque no final o detalhe, ele vai ser usado múltiplos de 3, tá? Então isso significa que você vai contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até chegar na circunferência do seu busto. Se passar um pouquinho não tem problema, o importante é que você faça múltiplos de 3 e no final você coloque mais 2 pontos, porque como você vai fechar, um deles vai coincidir. Então você tem que fazer múltiplos de 3, depois que você acabar você acrescenta mais 2 e fecha ou a corrente ou a sua carreira de pontos altos sem corrente.
Com todo o roteiro que eu já dei para vocês, aí eu devo dizer, aqui eu fiz em múltiplos de 3 mais 2 o equivalente à medida da maior parte do meu busto bem apertadinha, como eu disse a vocês. E agora eu fiz as 2 primeiras carreiras usando a agulha 4,5 milímetros, para ela ficar um pouquinho realmente mais apertada. A partir da terceira carreira, eu usei a agulha número 5, ou seja, eu aumentei 0,5 milímetros. Por quê? Porque na base do meu busto é interessante que ela fique um pouquinho apertadinha, um pouquinho mais apertada, para poder dar uma desenhada no nosso corpo, não é isso? Então eu subi aqui 9 carreiras, isso aqui vai depender do fio que vocês estão usando. A quantidade de carreiras eu realmente não vou trabalhar com isso, eu só vou dizer que meçam um pouco acima do meio do busto de vocês até a base, ou você pode contar da base do busto até a base do busto, gente, com um dedinho a mais, tá? Até 4 dedos abaixo da sua axila, que é geralmente onde começa o decote. Então, o que vocês estão vendo aqui é um dedo abaixo do meu busto até um pouco acima da metade dele, certo? Deu 9 carreiras nesse fio que eu tô usando, mas se você estiver usando um outro fio, você já sabe como proceder. E aí você vai dividir exatamente no meio. Se a sua quantidade não deu uma divisão exata, você joga a parte maior para trás. Então, a sua parte que deu mais pontos, ela ficará nas costas da sua blusinha, tá? Para subir as cavas, eu tô aqui, olha, tá vendo a minha divisão do lado? Eu tô aqui com a minha divisão num ponto, tá? Eu vou contar 1, 2 e aqui no terceiro eu vou prender o meu fio, certo? Aqui no terceiro pontinho, vou prender o meu fio e vou tecer pontos altos até chegar no antepenúltimo ponto antes desse marcador aqui, ou seja, eu vou tecer até aqui, certo? Para ficar bem igualzinho. Agora, gente, deixa eu mostrar para vocês o que é que tá acontecendo aqui. Eu mostrei para vocês que eu fiz a primeira carreira, né? Então, eu fui fazendo diminuições em todas as carreiras até chegar na 11ª. Por quê? Porque foi mais ou menos um pouquinho abaixo daquele ossinho da base do pescoço, que chamam de saboneteira. E aí, depois eu fiz uma carreirinha sem diminuição, porque eu já achei que estava entrando demais. E essa é a frente da minha blusinha. Depois, o que é que eu fiz? Em cada ponta, eu teci 4 pontinhos altos e fiz 3 carreirinhas para fazer as alcinhas. E aí, virei e fiz a mesma coisa para começar a tecer as costas. Aí eu vou mostrar para vocês como faz a diminuição, para vocês ficarem sabendo que a primeira carreira é sem diminuição e depois você vai fazendo diminuições até você achar que chegou dentro das alcinhas do seu sutiã. Você vê onde ficam as alcinhas do seu sutiã e essa alcinha vai ficar como se fosse dentro dela, assim, que ela é um pouquinho mais próxima do pescoço, tá? Não fechem muito porque a cabeça tem que passar, certo? A diminuição a gente faz dessa forma. Você inicia a sua carreira fazendo as 2 correntinhas do ponto alto. E depois você vai fazer dessa forma, você vai fazer como se fosse um ponto alto, só que você só tira as primeiras 2 e depois na seguinte você faz a mesma coisa, né? Só tira as primeiras 2 e depois passa as 3 juntas, certo? E aí você vai normalmente fazendo pontos altos ao longo da sua blusinha inteira, ao longo do lado que você tá fazendo. E aí você só vai fazer diminuição quando chegar na outra ponta. Quando chegar na outra ponta, eu mostro para vocês como é a diminuição final. Aí vocês vão sabendo que quando vocês estiverem fazendo diminuição, todo início de carreira você vai fazer uma e todo final de carreira você vai fazer outra diminuição, para ficar bem igualzinho, tá? Virou, faz de novo no início e faz novamente no final, tá? E aí você vai fazer diminuições na mesma quantidade, tanto na frente quanto atrás. Mas atrás você vai fazer, lembra que na frente eu disse que fiz uma carreirinha sem diminuição? Pronto, atrás você vai fazer 2 sem diminuição
E depois você vai fazer as 3 carreirinhas de alça da mesma forma. A única diferença entre atrás e a frente é essa. É que atrás eu tenho mais uma carreira sem diminuição. Isso independentemente da quantidade de carreiras que você for fazer, porque nossos tamanhos certamente são diferentes, então você vai medindo no seu corpo, tá? Olha bem a foto da blusinha, vê até onde vai mais ou menos, até onde você quer que vá a sua, até onde você quer que ela suba e faça até essa medida, tá? Vou mostrar pra vocês, já tô chegando aqui, tava enrolando vocês, dando instruções, na verdade. E agora estamos chegando no final, vou mostrar para vocês como fazer a diminuição final. Estão vendo aqui, esse é o meu último pontinho, né, que são as 2 correntinhas. Esse é o meu penúltimo e esse é o antepenúltimo. Eu começo pelo antepenúltimo, fazendo da mesma forma, tiro só a primeira, faço só o primeiro passo do ponto alto, depois dou a laçada e faço o primeiro passo do ponto alto no ponto seguinte e tiro as 3 laçadas que ficaram na minha agulha de uma vez só e depois faço o último ponto normalmente, certo? Aqui pra mim eu fiz 11 carreiras de diminuição atrás, na frente e uma sem diminuição, e atrás eu fiz 11 carreiras de diminuição e 2 sem, e depois 3 carreirinhas de alça em cada uma. Agora, gente, é o seguinte, tá tudo pronto aqui, né, as alcinhas, essa aqui eu já prendi com pontos baixos. O que você vai fazer é virar do avesso a sua peça, e aí você vai fazer a costura com pontos baixos pelo lado avesso. Estão vendo aqui? Dessa forma. Deixa eu só colocar a minha peça aqui do avesso para mostrar para vocês como vai ser. Olhem só, tá aqui a costurinha do outro lado e eu vou fazer da mesma forma aqui, somente prendendo aqui as 2 faces no mesmo pontinho. É ponto baixo normal, gente, não tem mistério nenhum nessa costura, não tem nenhum segredo, é só você prender o fio e ir fazendo seus pontos baixos. E assim você vai prendendo, tomando cuidado para pegar sempre o mesmo ponto e prendendo com pontos baixos. É só isso, tá? E depois aqui você vai contornar com ponto baixo da cor que você quiser, ou da primeira cor, da segunda cor, aí é com você, tá? Contornar com pontos baixos para fazer acabamento. E eu volto aqui para mostrar como faz a barra do cropped. Agora, gente, eu aconselho que vocês voltem para sua menor agulha, porque você vai trabalhar agora abaixo do seu seio. Então, certamente vai ser uma parte mais fina do seu corpo. E aí você vai fazer esse detalhe aqui de baixo, certo? Como que você vai fazer? Eu vou começar aqui enganchando meu fio, como eu falei para vocês, usando a minha menor agulha. Enganchando meu fio mais ou menos no meio das costas, certo? E aí, vou começar a trabalhar com a outra cor do fio, né? As cores que vocês escolherem, no caso. Vou fazer 3 correntes e no mesmo buraquinho do ponto de base, faço um ponto alto. E aí, olha, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E assim eu vou fazer em todo o entorno da minha blusinha. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Gente, agora escutem só o que eu vou dizer, certo? Eu mostrei pra vocês como é que fazia. Não estranhe que eu tava mostrando aqui nessa primeira carreirinha, né? Depois que a gente fez todos aqueles pontos altos, aí começou esses Vzinhos. Eu mostrei aqui na primeira carreirinha. Pra subir a segunda, você vai simplesmente fechar aqui, olha, no seu último pontinho antes daquela corrente que tem no meio, com um baixíssimo. E aí, pra começar a próxima carreira, você vai introduzir dentro do V, fazer um ponto baixo
E aí você faz 1, 2, 2, 3 correntes e aí você faz um ponto alto. E continua a fazer a carreira. Mas o que eu queria observar para vocês, fora mostrar para vocês como é que vocês sobem a partir da segunda carreira desse motivo, é o seguinte. Eu disse para vocês, deixa eu posicionar aqui bem direitinho. Eu disse para vocês que eu ia usar a minha menor carreira, por quê? A minha menor agulha, desculpem, por quê? Porque eu tô fazendo 2 trocas de agulha, então perto da cintura eu uso a agulha mais fina, que no caso a minha é a 4,5 milímetros. Mas vocês estão vendo aqui que ele tá fazendo esse formatinho, né? Porque exatamente aqui eu cheguei na minha cintura. Então, quando começou a alargar o meu corpo, eu voltei para a agulha número 5. Tá? Só porque já tinha passado da minha cintura, é na parte que ele alarga. Se eu deixasse na mesma agulha, ele ia fazer assim. E eu não queria, eu queria que ele desse o formato do corpo. Então, eu voltei para minha agulha. Aqui depende do comprimento que vocês vão fazer, né? Do comprimento que vocês vão fazer. Por exemplo, aqui é logo embaixo do seio, né? Quando a gente acaba aquelas carreiras de ponto alto. Pra mim, ficou logo abaixo do seio, porque foi como eu quis. Vocês poderiam ter feito diferente se quisessem. E aí, quando eu comecei a fazer os Vs, eu comecei a estabelecer a altura, o comprimento da minha camiseta. No caso da outra, que foi o modelinho, eu fiz um top cropped. Vejam a diferença que dá. Acabou a altura do seio, eu fiz apenas 6 carreirinhas aqui. Como ela ainda é mais fina, ficou ainda menor do que aqui, que eu fiz 7 apenas numa cor e depois estou fazendo mais 7 na outra cor. Ou seja, para mudar, o que é que eu fiz? Aqui eu acabei na minha menor agulha, né, apertando aqui embaixo do seio. E aqui, como eu fui continuar, eu passei da menor para a maior novamente e fiz uma camiseta mais longa, porque eu quis assim. Então, queria deixar como opção para vocês também, tá? E agora eu vou retornar apenas para fazer o acabamento perfeito com vocês e a gente termina a nossa blusinha. Voltamos aqui para os nossos finalmente. E o que é que vamos fazer? Vamos fechar, né, com um ponto baixíssimo. E agora, cortar o nosso fio para fazer aquele acabamento que disfarça, né, porque ele tá bem na barra da blusinha, é importante que ele disfarce. Eu não quis fazer acabamento de ponto baixo, justamente para ela ficar bem livre aqui embaixo, tá? Aqui, o que é que vamos fazer? Vamos puxar o fio, normalmente, e aí pegar a agulha, né, de tapeçaria. No meu caso aqui eu tô pegando uma número 14, mas talvez fosse ideal vocês pegarem a 12. E aí, olha só. Eu tô aqui, eu já repeti esse acabamento milhares de vezes aqui nos meus vídeos, mas não canso de repetir porque eu acho ele realmente maravilhoso, tá? Eu vou aqui, ó, tá vendo? Essa é a minha próxima corrente. Quando você vira a barra da sua blusa, você vê que a sua próxima corrente, ela tá aberta assim, tá? Aí você, aqui, olha, tem a corrente aberta, que é essa que você tá por cima, na verdade essa aqui ficaria por cima dessa, e tem a próxima, que é essa que fica meio esquisitinha aqui. Você vai, na outra, passar o seu fio por baixo dos 2 fiozinhos da barra da sua blusa e puxar. Depois, você vai dar a volta no seu fio e vai entrar com a sua agulha aqui na correntinha de onde o fio saiu inicialmente. E aí, é assim que você tá fazendo o seu acabamento perfeito. Por quê? Porque você vai... Fecha, estão vendo que ela está aqui fechada, e você faz uma falsa correntinha aqui, né, na intermediária, e você dá uma ideia de que o trabalho está contínuo. Aqui atrás você vai fazer aquele acabamento que você já sabe. Além de esconder o seu fio, como ele é um fio escorregadio, você vai prender bastante. Na verdade, você tem que prender qualquer fio, né? Mas por ele ser escorregadio, ele exige um zelo um pouco maior. Gente, olha só. Existe uma controvérsia entre usar cola, certo? Algumas pessoas gostam de usar, algumas não gostam. Mas, caso vocês optem por usar, esse realmente é um fio muito escorregadio. Eu não sei se eu ficaria segura se eu não colocasse uma gotinha de cola. Mas é uma gotinha, hein, gente? Tem que ter muito cuidado. Tem que escolher a cola certa, tá?
E tem que é a cola, né, para tecido, para artesanato, tem gente que gosta daquela pergaminho, isso assim, tem de várias marcas, então tem que dar uma pesquisada, tá? E eu já vi também muita controvérsia sobre cola, marca de cola, qual é melhor para colar o quê. Então é importante que vocês pesquisem bastante. E colar, quando você corta seu fio, você coloca um pingo de cola para poder segurar esse fiozinho que sobra. E esse é o resultado da sua blusinha. Vou colocar aqui para vocês. Ela não vai dar para vocês verem toda, mas enfim, como sempre, tem muitas fotos por aí, tem fotos no Instagram. Curtam esse vídeo se vocês ainda não curtiram. Apertem no sininho e sigam esse canal, porque isso me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores e cada vez mais vídeos, né? Já que vocês querem aprender muitos modelos. Um beijo grande e até a próxima. Ah, deixem um comentário dizendo se gostaram ou não, porque aí eu sei o que é que vocês gostam por aqui. Beijo!